Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos! Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa em quem doer. Hoje, dia 7 de agosto de 2026. Esmaga no like, arrebenta a boca do sapato. Você está no Critica Brasil. Eu sou aqui em Santarém apresentando as principais notícias, os comentários. Notícia você já sabe. Aqui você vem ouvir as nossas análises e nossos comentários. Gente, bomba. O jornalista Reinaldo Azevedo, na Band News FM, afirmou ter apurado que o ministro Cássio com K, que a gente carinhosamente chama ele de Cássio com K, o Cássio Nunes, fez lobby para a campanha de Flávio Bolsonaro. Agora, nessa campanha do Flávio Bolsonaro para presidente, ele teria feito nos bastidores a articulação para que o PP, o Partido Progressista, que é do Ciro Nogueira, entrasse na chapa do Flávio Bolsonaro para candidato. Pasmem isso, gente. A situação aí é caso de impeachment, porque o ministro fazer lobby para a campanha do Flávio, sendo ministro do Tribunal Superior Eleitoral, eu logo vi que essa situação de ministros indicados pelo Bolsonaro não ia dar certo. Se o Bolsonaro indicou, coisa boa não ia sair. Porque a gente sabe todo o passado do Bolsonaro, o que ele tentou, o que ele fez, o que ele falava, o que ele agia, para indicar dois ministros que, ele chamava de terrivelmente evangélico, que está fazendo um trabalho péssimo no Tribunal Superior Eleitoral. Ontem, todos os superintendentes da Polícia Federal se manifestaram contra o André Mendonça. Disseram o seguinte, que eles deram a entender que era isso, porque é esse o grande problema. O André Mendonça está emparedando o diretor da Polícia Federal, e o diretor da Polícia Federal mandou para a Advocacia Geral da União um caso. Ele está querendo se intrometer em todas as coisas. Ontem, a gente, com Altamiro Borges, explicou toda essa situação, e hoje, no Critica Brasil, nós lançamos um vídeo específico sobre o caso do André Mendonça, que não tem condições nenhuma mais de continuar à frente dessa investigação. Ele está na cara dura, blindando o Flávio Bolsonaro, tirando provas das mãos da Polícia Federal e ficando no cofrinho dele. Do tipo, olha, eu tenho todas as provas aqui, me mandem para mim, eu não quero na mão da Polícia Federal. Uma patifaria, o negócio está escandaloso demais. Do mesmo modo, agora vem esse escândalo contra o ministro Nunes Marques, que foi também indicado pelo Bolsonaro. E se a gente notar, o Ciro Nogueira é que fez toda a articulação para que o Cássio Nunes entrasse no Supremo Tribunal Federal, que é amigo do Flávio Bolsonaro. Lembrando que o Ciro Nogueira era o ministro-chefe da Casa Civil na época que o Nunes Marques foi nomeado por Bolsonaro para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. E ele tinha... o Ciro Nogueira tinha uma outra amiga, uma desembargadora, que era amiga do Flávio Bolsonaro e que fez a aproximação do Flávio com o Nunes Marques. E aí o Flávio também fez lobby junto ao pai para o Nunes Marques e para o Supremo Tribunal Federal. Gente, é coisa assim de louco. Esses dois ministros o Bolsonaro não colocou lá à toa. Veja o que o Reinaldo Azevedo falou e aí eu vou explicar um pouco mais. Vamos ver o que ele disse. Eu apurei que o Nunes Marques resolveu entrar para tentar botar o PP na aliança com o Flávio. O presidente do TSE buscando fazer aliança política? Eu acho que está fora do lugar, não, vai bem? Não, Isa? Tá estranho. É estranho. Uhum. É estranho demais. Aliás, isso aí é caso para impeachment, né? O ministro Nunes Marques ter feito isso. Então, o Reinaldo Azevedo apurou essa situação e aí a revista Fórum também foi atrás de mais informações, né? E o próprio Reinaldo Azevedo falou e deu algumas informações que são pertinentes. O Reinaldo disse, o presidente do TSE buscando fazer aliança política, eu acho que está fora do lugar. Não vai bem, não, está estranho, afirmou o jornalista.
A informação encontra eco nas sucessivas decisões do ministro Nunes Marques à frente do TSE. Ele mudou as regras do TSE para concentrar poder em processos que tenham assumido a relatoria, e ele tem assumido a relatoria em dobradinha com o André Mendonça. Tudo aquilo que vai se relacionar ao Flávio Bolsonaro e ao Lula, eles concentraram na mão deles, né? E assuntos sensíveis a Flávio Bolsonaro. A suposta intermediação com o progressista também encontra eco na vida pregressa do Nunes Marques, que era tratado pelo Ciro Nogueira como o nosso Cássio. Ele foi alçado ao Supremo Tribunal Federal pelo Bolsonaro com lobby do presidente do PP, que é o Ciro Nogueira, amigo do Vorcaro. Ele dizia: nosso Cássio é uma figura respeitadíssima no mundo jurídico. Tenho certeza que ele vai chegar aos tribunais superiores, ou STJ, Superior Tribunal de Justiça, ou ao Supremo, disse Ciro Nogueira em junho de 2019. Nunes Marques entrou para a magistratura pela Justiça Eleitoral. Em maio de 2008, ele foi indicado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí para a vaga destinada a advogado como juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. 3 anos depois, em 2011, assumiu o cargo de desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, indicado em uma lista sextupla pela Ordem dos Advogados do Brasil após a aposentadoria do desembargador Carlos Fernando Matias de Souza. Vice-presidente do tribunal entre 2018 e 2020, Nunes Marques iniciou um lobby com pretensões de assumir uma cadeira no STJ. No entanto, em maio, as articulações, ele foi apresentado ao Flávio Bolsonaro, então senador, pela desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso, amiga do senador, com quem ele trabalhou no TRF1. A aproximação contou com a ajuda do advogado Frederico Wassef, advogado do Bolsonaro, o mesmo que escondeu o Fabrício Queiroz, o Queiroz, pivô das rachadinhas, em seu sítio em Atibaia, no interior paulista. Bem impressionado com o então desembargador, Flávio Bolsonaro teria articulado com o presidente do PP, o Ciro Nogueira, para que apadrinhasse a indicação dele, do Nunes Marques, ao Supremo Tribunal Federal. O objetivo do Flávio seria colocar alguém de confiança dele nas cortes superiores com o avanço de investigações das rachadinhas. O senador, no entanto, conseguiu derrubar a investigação no STJ, com a atuação de João Antônio de Noronha, que travou a denúncia contra Flávio em 2021. Vocês lembram que, inclusive, foi retirado aquele juiz, o Itabaiana, que estava indo para cima do Flávio Bolsonaro, estava indo para as investigações, estava fazendo diligências contra o Fabrício Queiroz, mandou prender o Queiroz. Ainda em 2020, o gesto de Flávio foi visto por Nogueira como uma sinalização de Bolsonaro em favor do Centrão. Um ano depois, ele assumiria a Casa Civil do ex-governo, atuando como presidente de fato, enquanto Jair Bolsonaro passeava de motocicletas. Ou seja, a amizade do Ciro Nogueira e do Nunes Marques é conhecida. Então, eles tiveram uma grande importância na indicação do Cássio Nunes para o Supremo Tribunal Federal. O Cássio Nunes é muito próximo ao Flávio Bolsonaro. E eu mostrei para vocês aqui dos almoços que o André Mendonça participava com o Flávio, que hoje é candidato. Então, quando ele muda as regras no Tribunal Superior Eleitoral para ele ficar com toda a relatoria que envolva a eleição presidencial e principalmente no caso que envolva o Flávio Bolsonaro, ele está atuando a favor dele. Gente, é estranho, é caso para impeachment. E olha, os bolsonaristas queriam tanto o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Flávio Dino, que estão articulando para Senado, para ter maioria no Senado para fazer isso. Agora, se a esquerda consegue a maioria no Senado Federal, o tiro pode sair pela culatra. Porque aí, comprovando-se tudo isso que o jornalista apurou sobre o Cássio Nunes, é caso de impeachment e a esquerda pode impeachment ministros por crime de responsabilidade.
Vamos lá, gente, arrebenta a boca do sapato. Você está no Critica Brasil? Olha aqui, tá aqui. Esse é o nosso QR Code para você ajudar o canal. Não esquece de ajudar o canal, tá bom? Para arrebenta a boca do sapato. Agora, o Zema, ele deu entrevista, foi na Globo News, o Caiado também, o Renan Santos também. As meninas lá apertaram eles, tanto a Danuta quanto a Sadi apertaram ele. E vamos ver o que ele falou. Aí o Eduardo Bolsonaro, muito incomodado com o fato de o Zema ter chamado o Trump de fanfarrão. O Zema, ele fala uma coisa e depois ele muda quando ele está na frente como candidato a presidente. Aí o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, gravou um vídeo para tentar desmerecer tudo que ele falou, brigando com ele e mostrando para a gente, dizendo assim, olha, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, eu nunca fiquei feliz com o tarifaço. Ficou sim e a gente vai mostrar de novo. Olha só o que o Eduardo Bolsonaro gravou debochando do Zema. Vamos ver? Agora. Eu não vou assistir essa bagaça aí sozinho, não. Nós não vamos ser capachos dos Estados Unidos nem de ninguém. Então o senhor iria retaliar? Certamente. Naquilo que tiver o nosso alcance, eu vou falar, não, peraí, vocês têm tanta facilidade aqui, não é desse jeito que a coisa funciona, não. Tudo tem limites. Agora nós temos de lembrar que nós temos lá nos Estados Unidos um presidente imprevisível e um tanto quanto fanfarrão, né? Que é uma pessoa que está causando aí turbulências em boa parte do mundo. E que em breve provavelmente não estará lá mais. Tem causado um excesso de turbulências. Quer dizer que em matéria de diplomacia com os Estados Unidos, o Zema copiaria o Lula? Que defensor da liberdade, hein? Esse Eduardo Bolsonaro, ele consegue ser mais nojento, a cara dele debochado, e nojento, assim, mentiroso, ele é um mentiroso quanto mais, do que todos os outros juntos. Todos os outros mentem, é do mesmo jeito, sabe, filho de peixe, peixinho é. No caso, filho de mentiroso, mentiroso é. Ele hoje colocou, por exemplo, ele repostou uma festa em Medellín que estaria comemorando a saída do presidente de esquerda, que na verdade é de outro ano. O próprio Grok falou, disse assim, ó, isso daqui é de outro ano, mas mesmo assim ele coloca, que é mentiroso. Mas olha só, ele falando, e o Eduardo Bolsonaro, ele tem um problema sério, um sociopata. A família toda tem um problema grave que deve ser tratado assim no divã, porque ele se acha um suprassumo da inteligência. Este daí, porque fala inglês ou faz o hambúrguer, acha que tinha capacidade para ser o diplomata, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Mas enfim, vamos continuar. O que o pessoal do Partido Novo tem a falar sobre isso? O senhor falou do governo Lula, mas a família Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, chegou a comemorar essas tarifas. O senhor não vê nenhuma responsabilidade da família Bolsonaro nessa tarifa? Com toda certeza. Se ele pode contribuir e gosta tanto, deveria ter feito bem para os brasileiros. Com toda certeza. Fica aí um empurrando para o outro. E nesse ponto aí fica a dúvida. Será que o Romeu Zema sabia que era uma fake news da Andréa Sadi, falando que eu celebrei tarifas, coisa que eu sempre falo. Eu nunca pedi tarifas e sempre desafiei alguém a mostrar algum post ou vídeo meu pedindo tarifas. O cara é tão mentiroso que ele sabe que ele vai ser desmentido. Aliás, no post que ele colocou esse vídeo, tem um monte de vídeos ele comemorando, ele dizendo que foi por causa deles, eles e os amigos deles falando a mesma coisa, e ele chega com a cara dura dizendo que a Andréa Sadi, tá falando uma fake news. Veja, os inventores da fake news moderna no Brasil, família Bolsonaro, falando que alguém falou fake news. Gente, não tá de brincadeira comigo. Eu acho uma cara de pau esse cara ainda falar, olha, será que o Zema não sabe que é uma fake news que ela fez? Não, ela não fez fake news quem faz é tu. O que ela falou é confirmado. Você falou, você se arvorou de ser o cara que tinha feito o Trump fazer o tarifaço contra o Brasil para pressionar, para não condenar o Bolsonaro, para o Lula se sair mal. Cara, você fez e eu vou já mostrar que tu mente, o teu irmão mente. Vocês são uma família de mentirosos. Aí vem dizer que a jornalista Sadi fez uma fake news sobre a tua afirmação. Quem está fazendo agora é você.
porque não pegou bem a questão do tarifário, Flávio. Tanto é que já pegou mal para o teu irmão. Não pegou bem. As pessoas não gostam disso. Isso não gera emprego, não gera renda, não gera segurança econômica para o Brasil. Isso só gera encrenca. E todo mundo sabe que quem está lá é o dono do Trump, encrenqueiro internacional. Está fazendo guerra com o meio mundo. E isolado está ele. Tanto está isolado que está numa guerra contra o Irã que não consegue terminar e nem tem mais míssil para bombardear. Por quê? Porque ele era acostumado, o Trump era acostumado a invadir país dos outros, dos Estados Unidos, com a ajuda de uns 10 países. Aí dava, né? Porque todo mundo levava a sua bomba, o seu míssil. Agora ele está sozinho e está se lascando. Mas enfim, vamos continuar aí. Será que ele então sabia que era fake news e por conveniência aproveitou para tentar empurrar um desgaste contra mim? Ai, meu Deus do céu. Flávio Bolsonaro dizendo que é fake news, que ele não comemorou o tarifaço. Ué, o tarifaço, ué, tu não comemorou? Tenho aqui. Vamos ver aqui? Vamos ver aqui. Olha, ou vamos chamar o VAR. Vamos chamar o VAR. Olha isso aqui. Então, na tela do Critica Brasil, para ver como esse canalha mentiroso, vagabundo. O Eduardo nunca trabalhou para tarifar o Brasil. É 100% vitória ou 100% derrota. O Eduardo nunca trabalhou para tarifar o Brasil. O senhor se arrepende de articulação em solo norte-americano ter também levado ao tarifaço? De maneira nenhuma. O Eduardo nunca trabalhou para tarifar o Brasil. Deputado, só para deixar claro, então, vocês, pelo que eu entendi, não pediram em momento nenhum sanções comerciais contra o Brasil, é isso? Era para ser o último recurso de um longo processo. Foi o Eduardo que botou tarifa no Brasil, não foi uma mentira. Tá na hora agora chegou a hora do money talk. 50% é um bom começo. Foi o Eduardo que botou tarifa no Brasil, não foi uma mentira. Porque se eu não estivesse morando aqui nos Estados Unidos, não seria capaz de ter ido tantas vezes a Washington DC trabalhar e advogar a favor dessas sanções. O Eduardo nunca trabalhou para tarifar. Vê aí ele dizendo que não seria possível eles terem feito isso sem a ajuda dele, sem o empenho dele, sem as informações como um traidor da pátria sobre o Brasil, sem o incentivo deles, sem esse lobby, sem essa troca do tipo, olha, nós estamos candidatos lá a presidente, ajuda a gente aí que a gente vai ferrar, estando lá nós vamos abrir a porteira. Gente, é sacanagem isso. Antes de cada visita de vocês, nós iremos em um por um para desautorizá-los. Um por um. Eu estou dizendo que nós vamos pessoalmente boicotar qualquer tentativa de conversa aqui nos Estados Unidos que não passe por uma anistia ampla geral restrita. Foi o Eduardo que botou tarifa no Brasil, não foi uma mentira. Então, eu acho que a gente tem que entender o contexto de tudo isso, porque a sanção que o Trump impõe, Júlia, ela não é meramente econômica, todos nós sabemos disso. Ela tem um viés, sim, político. Essa tarifa se a culpa é sua, Ah, quem diz sempre defender a democracia. Vamos aqui defender a democracia. Estão destruindo a democracia a título de defendê-la, pô. No tocante que se não começar votando anistia, não tem negociação sobre tarifa. Não adianta um ou outro governador querer ir para os Estados Unidos, ir para a embaixada, para não ser... Gente, ó, sacanagem isso aqui, não tem como a gente não ver que foram eles que fizeram isso. Eles prejudicaram o Brasil e prejudicaram o governo brasileiro. Agora, olha o que o Caiá... gente, isso aí está fazendo sucesso. O Flávio Bolsonaro está com uma proposta, pessoal. Uma proposta para estudantes. Uma proposta que já existe. O camarada não sabe nem que existe ProUni, gente. Olha a proposta que ele faz para o Brasil. Presta atenção, é sacanagem, olha isso. Aluno que concluiu o ensino médio e está buscando a universidade e hoje tem preocupação de entrar num programa para financiar uma universidade privada. Alguém avisa para esse indivíduo que esse programa já existe e é do governo Lula? Pelo amor de Deus, olha, aí colocaram uma palhaçada ali. Alguém tem que avisar ele que isso já existe há muito tempo. Chama-se ProUni, criado pelo PT. Aluno que concluiu o ensino médio e está buscando a universidade e hoje tem preocupação de entrar num programa para financiar uma universidade privada para você, com medo de lá no final você acabar a faculdade, não conseguir emprego e acabar ficando com uma dívida que vira impagável porque você não arrumou uma renda fixa no mês para poder pagar, não conseguiu abrir a própria empresa. Nós vamos criar aqui um programa de incentivo para que esses jovens possam estudar, buscar uma universidade e eles só vão começar a pagar, restituir esse investimento que foi feito pelo poder público
quando estiverem empregados, com juros muito menores e parcelas a perder de vista. Gente, pelo amor de Deus. Ele está falando do ProUni. Sabe, não dá. Como é que eu vou levar a sério um candidato desse? Que não sabe nem as coisas que existem no Brasil. Não entende disso. Aliás, eles têm aversão à educação, né? Todos eles falam muito mal de faculdade e tudo mais. Não sei nem como se formaram a isso daí. Incentivar você a fazer, ser jovem a fazer um ensino superior, quando não conseguir entrar na universidade pública, ter acesso a esse programa que nós vamos fazer também, para garantir que você estude com a tranquilidade, que só vai pagar quando você puder lá na frente. O nome desse programa já existe, é ProUni. Tenta criar algum, cara. O cara não tem ideia, não tem projeto. Fica falando isso como se fosse uma inédito. É inédito, não existe. Muita sacanagem, muita desinformação, um burroide, pelo amor de Deus. Agora, olha só o que o Caiado falou, gente. Olha só o que o Caiado disse na entrevista lá com as meninas do G1, do Globo News. O senhor já falou algumas vezes que, se for eleito, vai anistiar os condenados no 8 de janeiro, que vai ser o primeiro ato do governo do senhor. Pergunto para o senhor, essa é a medida mais urgente que o Brasil precisa hoje? Nós temos que entender que essa medida é uma medida que tem o sentido de pacificar o país. Sabe por quê que essas pessoas estão na cadeia? Porque o país não estava pacificado. Elas estavam soltas, elas estavam livres. Elas vinham e iam. Elas faziam manifestações. Os bolsonaristas nunca vão se pacificar. Se eles perderem a eleição, eles dizem que é mentira. Se eles ganharem a eleição, eles vão querer golpe de novo. Então, o bolsonarismo, ele é uma coisa louca. O bolsonarismo se tornou uma seita no Brasil, aonde a mentalidade deles é a fake news. Eles estão no outro mundo, num mundo paralelo, aonde eles estão vivendo num terror, numa ditadura, aonde o Bolsonaro está sendo torturado na mansão dele. Olha só a vibe. Eles falavam a favor da tortura, diziam que bandido bom era bandido morto, e que estão defendendo bandido hoje em dia. Aí falavam sobre tortura, que tem que ser torturado mesmo. Eu sou a favor da tortura, tu sabe disso aí? A favor da tortura. Tortura para o Bolsonaro sempre foi aquela tortura do Carlos Alberto Brilhante Ustra. Pau de arara, choque elétrico, não é? Introdução de coisas nas pessoas, porrada, afogamento, isolado num quarto escuro com cobra lá dentro. Isso era a tortura do Bolsonaro. Agora eles estão reclamando que o Bolsonaro está sendo torturado. Sem choque elétrico, sem pau de arara, sem porrada, né? Sem ficar isolado com uma cobra lá dentro do quarto dele. Está na mansão dele, dormindo, assistindo Netflix. Está reclamando. Tu tá entendendo um negócio desse? Como é que, para os outros, eles querem tortura. E quando é com eles é um mimimi desgraçado. Tudo que acontece, ai, é tortura, olha o que estão fazendo com ele, coitadinho. Porra, tu não tinha pena de ninguém. Tu sempre apoiou, e aí, isso é tortura? Tu tá vendo? Pimenta no toba dos outros é refresco. Quando tu ria dos torturados, era uma coisa, agora tu tá se sentindo torturado estando em casa. Imagine quantos presos não queriam estar presos em casa. É muita sacanagem. Então, o Caiado dizer que esta medida para libertar os presos do 8 de janeiro para se pacificar, isso é uma mentira. Não vai pacificar com meia dúzia de gente preso, não. Olha só. Presta atenção no que eu vou falar aí. Sabe quantas pessoas ainda estão presas por esse problema? Por esse 8 de janeiro? Regime fechado. Tem apenas 114 pessoas que cumprem pena definitiva. Prisão preventiva, cerca de 21 pessoas. Prisão domiciliar, 50 pessoas. O Supremo processou 1.400. Mais de 550 assinaram acordo de não persecução penal. E outros
não é? Estão fora da cadeia. Ou seja, tem mais ou menos 200 pessoas. Então ele acha que libertando esses 100 e pouco, quase 200 pessoas, ele vai pacificar? Eles não vão mais querer golpe? Eles não vão mais ser bolsonaristas? Gente, tu tá de brincadeira comigo? Isso não é o que o Brasil está pedindo. Aliás, a maioria do povo brasileiro é contra essa anistia. Que eu acho que se anistiar vai ser a mesma coisa que foi para anistiar general, torturador, golpista da ditadura militar. Ficaram assanhados. Ah, fomos perdoados. Ah, ninguém vai, né? Vamos de novo. Entendeu? O bolsonarismo não se apazigua. O bolsonarismo, ele é consumido, ele é criado o tempo todo por mentira. Como é que vai apaziguar se quando o presidente era o Bolsonaro, ele incentivava ainda mais o gado a ir contra as instituições, o tempo todo está na rua, o tempo todo estava na rua. Não era para exigir salário maior ou ganhos brasileiros, não, ou qualquer reivindicação pessoal ou social, não. Era o tempo todo para falar do Bolsonaro, do golpe, Bolsonaro, do golpe. Já pensou uma coisa dessa? Esse é o Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer. Grande abraço, não esqueçam de colaborar comigo. Os cachorros estão latindo, então tem alguém chegando aí. Aqui, gente, ó, esse é o QR Code, aqui o Pixel 61 98304 6113. Beijo no coração, esmaga no like antes de sair. Tchau, pessoal. Obrigado.